Fica Jesus. Timóteo, pode já continuar? Posso? Amém? Quero o sinal aqui, por favor. Podemos tomar os assentos. Sejam bem-vindos na presença do Senhor. Que Deus vos abençoe ricamente. Amém. Quando Timóteo lá, alguém tem que me traduzir, meninas. Amém. Amém. Sejam bem-vindos na presença do Senhor. Soyez les bienvenus na presença de Nzambe. Quero agradecer a todos os irmãos no mundo inteiro que estão nos encorajando. Nalingi na remercier bandeko nyonso na monde entier o bazo encourager. Amém. Amém. As pessoas que estão nos acompanhando no Facebook e YouTube. Bato bazo acompanher biso na Facebook pe na YouTube. Obrigado pelos comentários. Merci pour na ba commentaire. Que Deus vos abençoe ricamente. Nzambe apambola bino richement. Amém. Amém. Estou a esperar a toda a igreja. Não sei se há muita gente que não está a entrar no nosso YouTube para assistir, para aumentar os números da visualização. Nazozela église mobimbe na babusu bazo kota na YouTube te pona ba augmenter ba nombre ya visualisation. Amém. Amém. Tem que entrar no YouTube da igreja. Esengeli to kota na YouTube ya église. Depois da pregação tem mensagem no YouTube e WhatsApp. Après prédication, ils ont un message na YouTube et na WhatsApp. Diga amém. Amen. E não é só você sempre ouvir, mas partilha com outros amigos. Manda essas pregações, vai ajudar a muita gente. Ezaka kate yo yo ka partager yango pe na ba mina bandeko nyonso ekosunga pe baninga. Alguém está comigo aqui? Amen. Aqueles teus amigos precisam dessas mensagens que passam com tempo a falar à toa. Lhes manda pregações, Deus vai lhes abençoar. Ba mina yo bazana besoin ya message oyo na place to passer tant koloba ba bêtise tindela bango message oyo ekosunga bango. Também uma outra maneira de evangelizar. Pe eza manière moko ya ko évangéliser. Diga amém. Amen. Essa amém é muito fraco. Amen. Oyo eza ya kolemba. Aleluia. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Estamos a falar dos benefícios de conhecer que somos peregrinos aqui na terra. Tozolo belaba bénéfice de connaître que nous sommes les pèlerins dans ce monde. Somos estrangeiros aqui na terra. Tozaba étranger awa na mokili. O mundo não é nosso, Mokili eza ya biso te. não é a nossa cidade permanente, Eza cité na biso permanente. que diz as escrituras. Oyo ba écriture elobi. Não esqueça Hebreu 13:14. Kobosa na Hébreu 13:14 te. Não esqueça Filipenses 3:20. Kobosa na Philippiens 3:20 te. Não esqueça João 17, Kobosa na Jean 17 te. 14 a 16. 14 à 16. Não esqueça João 14, Kobosa na Jean 14 te 12, verso 2 a 4. verset 12 à 4. 2. 2 à 4. Esses versículos todos que eu acabei de enumerar Ba verset nyonso oyo nasilisi koenumere são versículos que nos fala que nós não somos desta terra e a nossa cidade não é aqui deste mundo. eza ba verset oyo ezolobela biso ke biso toza ya mokili te pe cité na biso eza awa na mokili E a te. nossa família está marcado, Efésios 2:19, somos da família de Deus. Pe famille na biso eza marqué na Ephésiens 2:19 ke toza ya famille ya Nzambe. Amém. Amen. O teu partido é FD, Parti na yo eza F2, família de Deus, famille ya Nzambe. ou família divina. Yo famille divine. Amém. Amen. Agora, Sikoyo. o quinto benefício 5e bénéfice. que estamos a falar, o peregrino deve saber investir para a sua terra de origem. Oyo tozolobela pèlerin esengeli a investir na terre na cité na yo d'origine.
Amém. Amen. Nasceu no seu país de origem. Na pays na ye E d'origine. o nosso país de origem é o seu. Pe pays na biso d'origine eza likolo. Nós somos da família de Deus. Biso toza ya famille ya Nzambe. Todos nós saímos de lá Biso nyonso tobimi kuna. e voltaremos a lá. Pe tokozonga kuna. Ontem foi uma grande bênção. Lobi ezalaki une grande bénédiction. Estamos a falar de Mateus, se você pode ler. Vou hoje falar da parte B. Tozolobela Matthieu tokoki Capítulo kotanga 6 chapitre 6 de Mateus, de Matthieu, verso 19 a 21. verset 19 à 21. Ontem interpretei verso 19, Lobi na interprétaki verset 19. toquei o verso 21, Pe na touché verset 21. que a Bíblia diz, Pe Bible lobi. lá aonde tem o teu tesouro, Kuna nde trésor na yo ezali. é ali que estará o teu coração. Eza kuna nde motema na yo kozala. Amém. Amen. Qual é o conselho do Pai que nos mandou neste mundo está nos dar? Conseil nini papa atindeli biso awa na mokili ezopesa biso. Diga forte, vai. Mateus 6, 19. Matthieu 6, 19. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Não ajuntei tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. 20. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Palavra do Senhor. Pega agora a Amém. versão da Tabita. Pode ler como quer. Estamos juntos? Amen. On dit en français, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la ruine détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la ruine ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, là aussi sera. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Parole du Seigneur. Amém. Tu peux lire? 19. Não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. 20. Guardem, sim, tesouros preciosos no céu. Guarde tesouros, esse é o verso que eu vou falar hoje. Gardez ba trésor o oyo teu tesouro precioso aonde? No No céu. céu. Gardez ba trésor na yo précieux na lola. Onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. 21. Para Pois, só ali, já vimos 21. O verso 19, Verset 19. o Pai Celestial Pai, Papa Céleste, nos deu conselho para nos proibir de não acumular as nossas riquezas aqui na terra. apesi biso conseil ya koaccumuler ba richesse na biso awa te na mabele. Significa de não investir todo o teu tesouro aqui neste mundo. Elingi koloba koinvestir trésor na yo te awa na mokili. A tua riqueza. Richesse na yo nyonso. Por quê? Pona nini? A Bíblia nos mostra os perigos de investir aqui na terra. Bible ezolakisa biso ba danger ya koinvestir awa na mokili. Amém. Amen. Também ontem foi muito distante, Pe lobi nakendaki plus loin, mostrando que muita gente olhar por trás ou recuar na fé por causa de investir muito na terra e perder a salvação. pe nalakisaki ndenge nini bato ebele batalaki na nsima bakweyisaki kondima na bango mpo ete bainvestir awa na mabele. Demos o exemplo da mulher de Ló, Pe topesaki exemple ya mwasi ya Lot. que os anjos diziam de não olhar para trás. Baange bayebisaki ye kotala nsima te. Aleluia. Amen. Era uma simples ordem.
wana ezalaki simple ordre, uma orientação. orientation. Mas a salvação deles dependia dessa orientação. Mesali na ye ebandaki Deles, ya de bango ebandaki kodependre. O marido, Mobali as duas filhas. pe bana na ye mibale ya basi. Uma coisa que não toquei ontem, Lobi elizana eloko moko na tushaki te. no Gênesis 19, 26, Na Genèse 19 verset 26. a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás Bible lobi mwasi ya Lot atalaki sima. e tornou que uma estátua do que? Do sal. Pe akomaki en estati ya mungwa. Diga amém comigo. Amém. Meu Deus. O que significa tornar estátua de Nini sal? elingi kolakisa kokoma estati ya Escreva mungwa. completo ensinamento. Koma pe compléter enseignement. Isso simboliza fazer naufragem na fé. Wana ezolakisa kosala naufrage na foi na kondima. Há muita gente, Eza na bato ebele por causa das coisas do mundo, mpona makambo ya mokili, por causa de olhar por trás mpona kotala kaka sima das coisas que ele deixou, ya makambo ye as atiki, lembranças do mundo, basouvenir ya mokili ficaram parados na fé. batikali place moko na kondima, Não mexe, baninganaka te, não volta, bazongaka não te, avança, bafansaka te, tudo está estagnado. nyonso eza bloqué. A fé ou a vida cristã é uma vida que se desenvolve. Vie chrétien eza vie moko ya développement, É uma vida de avançar para a frente. eza vie moko ya koavanse liboso. Mas muita gente Bato ebele tornar como a mulher de Ló. babongwana lokola mwasi ya Lot. E Jesus disse aos seus discípulos, Pe Jésus alobi na badisciple na em ye. Lucas 17:32, Luc 17, 32. diz: lembrai-vos da mulher de quem é? De Ló. Alobi bokanisa mwasi ya Lot. Vamos lembrar do quê? Okanisa nini? Daquilo que aconteceu com ela. Ya nyonso esalemelaki ye. Ela recebeu a oportunidade de ser salva. Ye azwaki opportunité ya kozala Mas sauve. como olhou para trás, Me lokola atalaki nsima, não entrou na Sodoma, akoti na Sodome te, não foi com o marido, ake mpe na mobali te, ficou lá para sempre. atikali wana pour Em du bon. nome de Jesus, Na kombo na Yesu tem que se controlar. esengeli yo se contrôler. Que as riquezas deste mundo não bloqueiem a tua vida cristã. Barichesse nyonso ya mokili oyo ebloke vie na yo chrétien te. Alguém está comigo? Amen. Muita gente está parado com a vida de oração, Bato ebele batikali esika moko na vie ya prière, parado na adoração, batikali esika moko na vie ya não se adoration, desenvolve mais. bazo se développer Está como um lisusu te, estátua de sal. bakomi lokola libanga ya mungwa. É muito grave. Eza grave. Você próprio tem que começar a medir, Yo moko esengeli obanda a tomar komesurer, medida da tua vida espiritual. Está crescer ou está parado? obanda kozwa bamesure ya vie na yo chrétien, eske ezokola to eza kaka esika moko? Será que estás a avançar Eske ozo avance ou recuaste? to ozongi nsima? É de lá que Deus diz, Epi eza wana nde nzambe alobi no livro do Apocalipse 2, na livre ya Apocalypse 2 verso 4 a 5, verset 4 a Deus 5. diz, lembra-te de onde que você caiu. Nzambe alobi souviens-toi esika yo okweyaki, E arrepende-te. pe répands-toi. Apocalipse 2, 5. Apocalypse chapitre 2 verset 5. Lembra-te de onde você caiu. Kanisa esika okweyaki. Há muita gente já estão caídos. Eza na bato ebele esi bakweyi. Pode dar todas as razões do mundo. Okoki kopesa baraison nyonso ya O mokili. peregrino sempre deve se lembrar. Pelerin esengeli akanisaka. Amém? Amen. Para reparar os erros cometidos. Pona korepare ba erreur commis. Amém. Amen. Deixa-me pegar o verso 20 hoje. Tikana touché verset 20 lelo. A Bíblia diz: Bible lobi. devemos, o que disse Foti, naquela linguagem do Tabita? Verso 20, Mateus 6. Matthieu 6. Acumular Accumule as vossas riquezas, o tesouro precioso no céu.
ba richesse na bino to ba trésor précieux na lola. Amen. Amen. Existem 2 países a investir. Existem des pays pour na investir. Amen. Amen. Não, esse versículo de Mateus Verset oya Matthieu nos mostra 12 lugares de investimentos. ezo démontrer biso des places il y a investissement. A terra, Na o mundo, mokili e a pessoa que investe para o céu. pe eza na bato o bazo investir pour na lola. Tá claro? Amen. Aleluia. Amen. É claro, Jesus mostrou claramente Jésus a lakisi clairement que existem investidores aqui na terra. eza na ba investiteur awa na mokili. Existem pessoas que estão a investir aqui na terra. Eza na bato o bazo investir awa na Também há mabele. pessoas que estão a investir lá no céu. Eza pe na bato bazo investir kuna na lola. Essa parte que eu quero tocar hoje. Oyo nde eza parti na lingi na touche lelo. Quando ele diz acumula as riquezas no céu, Tango ye alobi kwa kimile ba richesse kuna na lola, o que significa? elingi kolakisa nini? Significa que o peregrino deve investir para o céu aonde que ele irá um dia. Elingi kolakisa pèlerin esengeli a investir kuna na lola po ete kuna nde akokende un jour. É ali que ele vai demorar eternamente. Eza nde kuna ye akowumela éternellement. Alguém está comigo aqui? Amen. Agora o grande problema, Sikoyo problème eza muita gente não sabe como que se investe pelo reino do céu. bato ebele bayebi koinvestir te mpo na roi. Não sabe como. Bayebi te ndenge bakoki koinvestir mpo na Ndenge royaume. nini? Ndenge nini bakoki koinvestir mpo na royaume des cieux. Agora o pastor vai me perguntar, pastor, vou investir como? Sikoyo bokotuna paster na koinvestir comment? Amém? Amen. Tem que eu vou chegar hoje. Amen. Porque a minha esposa já me perguntou. Diz, sai já, nós precisamos de escrever. Amen. Aleluia. Amen. Pelo menos a minha esposa anda me encorajar. Mwasi na nga encourageaka ngai, Até vamos beta anga cara. mesmo que os outros não andam me ligar. Amém? Amen. Por que investir para o reino do céu? Pourquoi investir pour le royaume des cieux? Apocalipse 14, 13. Apocalypse 14, 13. Apocalipse 20, 11 até 13. Apocalypse 20, 11, tina 13. Quero esses 2 versículos forte rápido. Nalingi ba verset o nyonso mibale. Apocalipse 14, 13 diz: Apocalypse 14, 13 elobi. J'entendis du ciel une voix qui disait: écrit, heureux de à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leur travail, ou de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalipse capítulo 13, 14, versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Versículo. 3. E ouvi uma voz nos céus, dizendo: ponha isto por escrito. Finalmente chegou o tempo dos seus mártires entrarem na plena recompensa deles. Sim, diz o Entrar o quê? Espírito. Em plena recompensa deles. Amém. Apocalipse 20, é? 13, Não, Apocalipse 20, agora estamos no verso 11. 11 a 13. Verso quanto agora? 12. Estás aonde? 14. Ah, ok. Obrigado. Pode repetir, eu ouvi uma palavra interessante. Apocalipse capítulo 14, versículo 3. E ouvi uma voz nos céus, dizendo: ponha isto por escrito. Ué. Finalmente chegou o tempo dos seus mártires
entrarem na plena recompensa deles. Ouais. Sim, diz o Espírito, Ah. eles vão verdadeiramente felizes, pois agora descansarão de todas as suas fadigas. Amém. Amém. Verset 11. Fala no teu irmão, as tuas obras vão te acompanhar. Lobana ndeko na yo, tes œuvres vont t'accompagner. Ok? Amen. Apocalipse 20, Apocalypse chapitre 20, 11 à 13. verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fit plus trouver de place pour eux. 12. Et je vis le mort, le grand et le petit, qui se tenaient devant le trône. Ouais. Deux livres furent ouvertes, Mhm. et un autre livre fut ouvert. Alléluia. Celui qui est le livre de vie, Mm. et les morts furent jugés selon leurs œuvres, Mhm. d'après ce qui est écrit dans Ouais. ces livres. Ouais. Merci. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 13. 11. E vi um grande trono branco, e que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, Ué. que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amém. 13. Ah, 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Amém. Amém. Normalmente, olha aqui, Normalement, vocês não esqueçam isso, biso esengeli tobosana te, que existem livros onde está escrito cada obra de cada um de nós. il existe le livre esika wapi bakomi ba œuvre ya mutu moko na moko. Fala no teu irmão, as tuas obras Lobana ndeko na yo, tes œuvres são registradas no céu. sont enregistrées dans les ciels. Por que investir no reino de Deus? Pourquoi investir dans les royaumes de Dieu? Primeiro, Première, é para a recompensa. premièrement, c'est pour la récompense. Escreve coisa que eu estou falando. Comment makambo nazoloba? A recompensa. La récompense. Como que diz? Salaire. Como que chama ali? Largar. Uma outra palavra de recompensa. Galardão. Galardão. Isso que é. C'est la récompense toujours. Galardão. Amém. Amen. Aleluia. Amen. A igreja não pode esquecer Église esengeli ebosana te, que nós somos salvos pela graça, pelo meio da fé. nous nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Antes de falar de coisas que eu falar agora, Avant naloba makambo ndenge naloba sikoyo, você tem que saber que as tuas obras não vai te salvar. il faut comprendre que ba œuvre na yo eko sauver yo te, tes œuvres. Não entrar no céu por causa de obras. Okokota na lola te à cause de tes œuvres. Escreva isso. Amen. Não disse como eu faço a obra de caridade. Lokola nga nasalaka musala na nga malamu. A obra de caridade. Abolingo kusunga bato. Amen. Lokola naza na edaka batu, Ué. Muita gente, batu em ebele, particular os católicos, en particulier les catholiques, pensa que a fazer a obra de caridade as pessoas serão salvas. bakanisaka soki ozosunga batu, batu bakozala sauver. Amém? Amen. A salvação Salut, é pela graça. c'est par la grâce. E a Bíblia é don de Deus. Bible lobby, c'est un don de Dieu. É gratuito. C'est gratuit. Mas alguém deve aceitar isso pela fé. Mais il faut accepter yango par la foi. Mas não é pelas obras que somos salvos. Ce n'est pas pour les œuvres que nous sommes sauvés. Efésios 2,
Ephésiens chapitre 2, verso 8 a 9. versets 8 à 9. Há muita gente, mano, Zana batu ebele, serão chocados bakozala choqué. depois de fazer de tantas obras, Après kosala ba œuvre ebele, construir os hospitais, construire les hôpitaux, escolas, les écoles, ajudar os pobres, aider les pauvres, mas vão se encontrar no inferno. mais ils se retrouvent dans l'enfer. Eles se troverão. Amen. Estou pregando. Azotea. Agora, as obras sem salvação são obras inúteis. Alors, ma œuvre sans salut et ça ma œuvre moko inutile. As obras têm valor quando alguém é salvo. Ma œuvre na yo exui valeur ceux qui os a sauvés. Somos salvos pela graça, Tous a sauvés par la grâce, pelo canal da fé. moyen de la foi. Mas somos salvos Mais nous sommes sauvés agora para produzir obras. pour produire les œuvres. Foi de leitura. Efésios 2, 8, 9. É rápido. Estou a pregar a alguém? Amen. Vai. Efésios capítulo 2, 8, 9. versículo 8 a 9. 8. Porque pela graça sois salvos, Pela graça sois Salvos. salvos. por meio da fé. Por meio do quê? Da fé. E isso não vem de vós, Isso não vem de quem? De vós. vós. De nós. é dom de Deus. É que? Dom de Deus. Para ainda. Fala o teu irmão. A salvação é dom de Deus. Lobana ndeko na yo salut et ça don ya Nzambe. Conversam comigo. Não começa a me olhar assim. Fala no teu irmão. A salvação Lobana ndeko na yo le salut, é dom. c'est un don. Quando se fala de dom, presente, o dom se compra. Soki balobi don cadeau basombaka, É algo que se dá de favor. eza eloko bapesi yo ya ofele. É presente. Eza cadeau. Muitos serão julgados da forma que eles negligenciaram este presente que Deus deu. Bato ebele bakozala juge kaka ndenge négligé don to présente to Nzambe apesi biso. O presente, cadeau. Cadeau. E a pessoa está a brincar. Bato bazosaka na ebele. Verso 9, foto. 9. Não vem das obras, Não vem do que? Das obras. para que ninguém se glorie. Amachendarababa. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Por que Deus deu a salvação gratuita? Pourquoi Nzambe apesi sali gratuit? Diz não é pelas obras, Alors, ce n'est pas pour les œuvres, para que ninguém se glorie. pour que personne se glorifie. Para não dizer se eu sou salvo, Pour le basso qui n'a sauvé, eu paguei para minha família, parce que na futa qui pour na famille eu nanga, paguei o preço para minha na esposa. futa qui prie pour na moisi Somos nanga, uma família rica. toza une famille riche, É por isso que estamos aqui. et en toza Ali sauvé. no céu vai ter muito orgulhosos. Soki ezalaki bongo me na lola borke bakozala ebele. Quando assustar no céu, gente dos governantes, os ricos, os bosses desse mundo, já compraram as partes mais bonitas. Quando você entra lá, diz, todos os pobres do mundo vão lá, no canto na malueca do Lola. Quem descenta agora? Soki ezalaki bongo tolingai tosutuka toke lola tokuti bato nyonso baza barisha na mabele basomba deja baparti ya malamu kuna bapauvre herbe ozoya bazozongisa bino Batie bina malueca Lola. na baki malweka Ya Lola. ya lola. Deus é tão bom. Nzambe aza tellement Nós malamu que estamos a sofrer biso baoyo tozosouffrir para não nos meter no malueca. po batia biso na malweka ya lola te. Graças a Deus que no céu não tem malueca como desse aqui de Luanda. Gloire à Dieu. Desculpa dadi. No céu não tem malueca de Na Luanda. lola malweka eza te paraíso tá bom. eza te nyonso eza malamu. Depois eu vou pregar as características do céu. Après na côté les caractéristiques du ciel. Diga amém comigo. Amen. Glória a Deus. Diz o que, mano. Vai. 8. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo.
Ok. Isso não vem de vocês mesmos. É uma dádiva de Deus. 9. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. Ok? A salvação não é uma recompensa pelo bem. Que fizemos. Salut et sa récompense te par rapport à bien au bisoto sali. Portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Merci, maman. Au contraire, mutu moko te kati na biso azo mérité yango. Não é um mérito das obras de alguém. Et ça mérite ya ba œuvre ya mutu te. Está claro? Amen. Agora, Maintenant. posso pregar agora? Amen. Fala no teu irmão. Acumula riquezas no céu. Lobana ndeko na yo amasser de richesse dans le ciel. E para quê? Eza pona nini? As obras Les œuvres são contadas depois da salvação pela recompensa. les œuvres eza compté après sali par la récompense. Pour La récompense. Merci. Mais velho, vem aqui. Meu Deus, Deus tem que nos ajudar. Quero chamar a vossa atenção. Zamba sunga biso na prêter attention. O ancião, Ancien, todas as obras que ele tinha feito ba œuvre nyonso o ya sala antes da salvação, avant salut na ye. todas não são contadas. Nyonso wana eza compté te. Escreva C'est isso. très profond. Tudo que você fez antes de ser salvo Nyonso sala avant bongo la motemo yamba Yesu. não são contadas. Na lola ba compté yango kutu te. Ok? Amen. O dia que você se salva, Le jour où yo o se sauvé, a Bíblia diz: feliz os mortos que estão a morrer em Cristo la Bible dit bienheureux les morts en Christ, e as suas obras que ses œuvres lhes seguem. et quoi accompagner bango. Alguém está comigo? Amen. Só as obras Seulement les œuvres, de alguém quando se salvou que começou a fazer. seulement les œuvres d'une personne quand il s'est sauvé, babandi quoi compter yango. São obras contadas. Et ça ba œuvre ça compter. Que Deus, Nzambe, como Pai no céu, lokola papa na lola, o dia que você vai lá, mukolo yo ko kende kuna, vão apresentar as tuas obras. abandi ko présenter ba œuvre na yo. Agora se lembra, ancião, Maintenant se rappeler, quando você estava no mundo, tango yo zalaki na mukili, dava caro às mulheres, opesi mituka epa basi, compras uma casa para uma mulher, soma bandako pona basi. você entrava no bar, hoje fecha ninguém, eu vou pagar tudo, todo bebe na minha conta, Kotina shetemba DJ Frank kata miziki ngana kosomba nyonso lelo. todos bebem na minha conta. Bino nyonso bokanga. Você está se lembrar? Ozokanisa ba seri wana. Essas obras todas Ba œuvre wana nyonso. eram obras, Ezaki ba œuvre. não são contadas depois da salvação. Eza compté te après sali na yo. Estou a pregar alguém. Nazo te yawa. Agora veja como é que nós cometemos. Tala ndenge biso to kometaka. O ancião gastou tanto dinheiro no mundo, O gastar ebele na mukili. depois da salvação, Après salut, na igreja agora começa a nos olhar. na église okomi ko se réserver aux autres la biso. Queremos construir. Tolingi to construire. Parece que não está ouvindo nada. Ah, na pesa déjà ebele. Normalement, Normalement, cada de nós chacun de nous deve chorar Il de faut- Malembe, papitanga na sisi, a gente deve chorar de perder, de fazer gasto no mundo que hoje não consegue fazer por Deus. il faut Não, vou repetir, não se preocupe. Eu disse, normalmente, normalement, cada de nós chacun de nous, deve chorar, il faut aller là. deve se arrepender, Il faut à se repentir. gastar coisa no mundo Abebisi biloko ebele na mukili. e hoje Lelo, a Deus não consegue fazer isso. et pas nzambe azoko kosala te. É muita pena. Et ça, mabe mingi. Eu olho a pessoa como que vem na igreja com todo orgulho. A pessoa vem na igreja com todo orgulho, Ngana talaka bato aye na église com avec toda orgueil, vaidade. fier. Você deveria chorar Yo faut lela. porque perdesse tempo no mundo, Parce que o perdre temps ebele na gastasse mukili. dinheiro no mundo, Obebisi mbongo ebele na deixa o mukili. rapaz dinheiro. Opesi bana mibali Esses homens mbongo. hoje não se aparecem mais. Bamibali wana lelo bamonanaka lisusu te. Meu Deus,
Mon Dieu. E os jovens que estão aqui, Et les jeunes qui sont ici, vocês são ils abençoados nous vous bénis. de conhecer a Deus mais cedo. Koyeba Nzambe pendant que vous êtes jeunes. Não estou ouvindo amém aqui. Amen. Meu Deus, Mon Guilherme. Dieu. Eu me lembro quando estava me chamar frère Paulin. Ngana zo se rappeler n'époque pendant on frère Paulin. Zonga non, papa. DJ Paulin. DJ Paulin. Lá na oficina onde eu estava a estudar, me chamava de Gigal. Kuna na atelier pa na no sala ba obenga nga Gigal. Eu estava a estudar lá como mecânico. Zako tanga kuna comme mécanicien. Lá estava me chamando, Zenga Mambo chegou. Singa mambu shego mutu alokumu. Vou levar todos os meus amigos na Maleua. Na komema ba master tu na malewa. Feijão com pão. É. Na Matesu oficina na cuia, lipa. boé. Na garage eza kitoko. Eu estava a pagar para todos eles. Na kosombela bango nyonso. Estão a comer na minha conta. Bazolia na compte na nga. Wana mbongo nini mbongo na utoyiba kotekela masanga butu. O dinheiro que eu roubei à noite lá na empresa. Bana butu na entreprise. Alguém está comigo aqui? Amen. Oh meu Deus. Mon Dieu. Quando me pregar essas coisas, Tango batei nga makambo yo. as obras, Les œuvres. Deus vai nos julgar. Dieu va nous juger. Cada um segundo as suas obras. Chacun selon ses O œuvres. trono branco de Apocalipse 20. Le trône blanc de l'Apocalypse 20. O cristão não será julgado. Les chrétiens ne seront pas jugés. O julgamento do cristão, Le jugement des o chrétiens. trono branco, Le trône blanc. será para recompensa. Et que ça la prend en récompense. É isso que a Bíblia C'est diz. ça que la Bible Os dit. mortos Les ressuscitaram. morts seront Todos ressuscités. vieram perante ao trono branco. Tous, parce que ça la devant trône blanc. Eu não serei julgado para o inferno. Ngana cause la juger que pour O l'enfer. julgamento do cristão Le jugement d'un chrétien. será para ver as tuas Et obras. que ça la par rapport à tes Como œuvres. que Deus vai te pagar? Comment Dieu va te payer Segundo as tuas obras. selon tes œuvres. Virei, falarei do trono branco. Na kozonga kolobela le trône Como é blanc. que vai acontecer? Comment ekoleka? Como é que serão as coisas? Comment makambo As ekozala? coisas da eternidade. Les choses de Oh, é l'éternité. bom de ser cristão. Oh, eza malamu É kozala bom chrétien. servir a C'est Deus. bon servir As Dieu. minhas obras Mes não œuvres, são em vão. et ça y a pas Paulo mbatté. diz, Paul dit, trabalhando travaillons, melhor na obra do Senhor, travaillez malamu sabendo malamu. que a sua obra Toyeba que nos œuvres, não será em vão. et ça y a pas mbatté. Haverá uma Il y recompensa. aura une récompense. Deus vai te Dieu pagar va te payer lá no céu, dans les cieux. não aqui na terra. Awa te na mabele ovandi falo telema seke osalaka te. O grande problema é o que Timóteo. Un grand problème c'est quoi? Muita gente está esperando Guilherme recompensa da terra. Beaucoup de gens basent sur la récompense na A mabele. pessoa quer quando faz alguma coisa, Deus já tem que lhe pagar aqui. Mutu alingi ntango asali mosala boye basie deja Não, mbongo. Deus tem que lhe pagar. Nzambe fo apese deja mbongo. Isso é errado. Wana eza erreur. A nossa recompensa Notre récompense verdadeira véritable, é lá. c'est là dans le ciel. Agora, no céu, Maintenant na likolo, haverá 4 tipos de coroas que Deus vai recompensar. ekozala na 4 types de couronnes que Nzambe akorécompenser. Quero vos falar de coroas. Nalingi nalobela les couronnes. As coroas são recompensas que Deus vai recompensar as obras de cada um. Les couronnes, eza ba récompense oyo Nzambe akorécompenser ba œuvre ya moko moko. Diga amém comigo. Amen. As coroas Les couronnes servem como um sinal de distinção. nous servent comme signal de distinction. Signe. Signe de distinction. As coroas Les couronnes será ou vai servir como um sinal et que servir comme un signe de distinção. de distinction. O que simboliza a coroa? Nini ezo symboliser couronne. A coroa simboliza a honra, Couronne ezo symboliser honneur, vírgula, virgule, dignidade, dignité merci, e a glória. et la gloire.
Quando a Bíblia fala de coroa, Lorsque la Bible est les couronnes, está falando de símbolo de honra, et sur le symbole, il y a honneur, da il y a dignidade dignité e de glória. et de gloire. Significa a pessoa que terá coroa de glória Cela signifie que un bateau va recevoir couronne de gloire em relação das obras que ele fizer. en relation de œuvres au sali. Deus não vai te pagar na minha conta. Zamba kofuta on compte na ngate. Não vai pagar a Joana porque era mulher do pastor. Akofuta maman Joanne te poza moi si. Você está se enganar. Bicho to ça que se tromper. Meu Deus. Mon Dieu. Já fez, você está me ouvindo, puto? Amen. Estou pregando alguém? Azote ya mutu moko. Amém. Amen. Temos na Bíblia 4 tipos de coroas. Na Bible tozana 4 types de couronnes. Hoje estou falando de coroa da eternidade, porque ainda aqui na terra tem mais coroas. Na solo bela les couronnes, il y a éternité parce que ana mabele pesa na ba couronne. Veja aqui. Tala awa. Amém. Amen. Desculpa-me lá. Wo excusez ngai. Olha aqui. Tala awa. A imagem da coroa do céu. L'image ya couronne ya lola. É isso que os padres imitaram aqui na terra. Yango basango ba imita awa na mabele. E essas coroas têm categoria. Ba couronne wana eza na ba catégorie. Hã? Oui. Vos ali awa tudo. Estão aqui. É por isso a igreja católica tem problema. Yango na église catholique a un problème. Significa eles próprios sabem que não vão entrar no céu, já se pagam aqui na terra. Signifie bango moko si ba yebi ke ba kokota lola te po ba mi futelaka awa na mabele. Estou pregando alguém aqui. Nazote ya mutu awa. Tem coroa grande, Eza na couronne ya munene, pequena. ya mukie. Outra é só uma pequena. Susu balataka awa na mutu. Tem significado cada coroa. Nyonso wana eza na signification. Vocês estão comigo? Ozona ngelongo, Vocês estão lá cá. ezokota. Xandarabachecanda. 4 tipos de coroas. 4 types de couronnes. Primeira, Première, a coroa de honra. couronne d'honneur. A coroa de honra. Couronne d'honneur. Isaías 8:15. Esaïe 8:15. Isaías 8:15. Esaïe chapitre 8, verset 15. Zacarias 6:14. Zacharie 6:14. 1 de Coríntios 9:25. 1 Corinthiens 9, 25. 2 Timóteo 2:5. 2 Timothée 2, 5. Repito, Je répète. Zacarias 6:14. Esaïe 6, Isaías Esaïe 8:15. 8, 15. Zacarias 6:14. Zacharie 6, 14. 1 Coríntios 9:25. 1 Corinthiens 9, 25. 2 Timóteo 2, verso 5. 2 Timothée 2, 5. Que pode dizer amém comigo? Amen. Vou ler só os 2 versículos do Novo Testamento. Azotanga 2 versets du Nouveau Testament. 1 Coríntios 9:25. 1 Corinthiens 9, 25. Vou te rápido. 2 Timóteo 2, 5. 2 Timothée 2, 5. A primeira coroa que Deus vai dar Première couronne, Nzamba kopesa, lá no trono branco kuna na trône, será a coroa de honra et que la couronne d'honneur em relação das tuas obras. en relation de tes œuvres. Sim, 1 de Coríntios capítulo 9, 9:25. versículo 25. Diz o quê? E todo aquele que luta de tudo se abstém. Ah, Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Aham. Nós, porém, uma incorruptível. aham. Uma outra 20. coisa. Outra linguagem. Francês, papai, já está, não? 9, 25. Ah. 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils font pour obtenir une couronne corruptible. Ouais. Mais nous nous faisons pour une couronne incorruptible. Une couronne incorruptible. Toque couronne wanizane. 2 Timothée 2:5. 2 Timóteo 2:5. Estás aonde? 2 Timóteo. Vamos, avança. Quero juntar. Paulo reconhece Paul a reconnaître, que ele está a lutar, yé azobunda, está a combater a carne, azobundisa nzoto,
para conquistar uma coroa. Pona conquérir couronne. Essa coroa não é uma coroa corruptível. Couronne wana eza couronne corruptible te. É uma coroa Eza couronne diferente com as coroas desta terra. différent na ba couronne ya mokili. 2 Timóteo 2:5. 5. Siga as determinações do Senhor para a execução da sua obra, como um atleta que ou obedece às regras, ou é desclassificado e não recebe prêmio nenhum. Palavra do Senhor. Et l'athlète n'est pas couronné Merci. s'il n'a pas combattu suivant les règles. Merci. Merci. C'est trop profond. Quel primeiro? L'athlète, L'athlète o atleta n'est pas couronné não é coroado s'il n'a pas combattu se primeiro não combateu segundo as règles. regras do jogo. Sim, forte. 5. E também aquele que participa numa competição não recebe o prêmio, se não competir segundo as suas regras. O lavrador que se afadiga é o primeiro a receber os frutos. Diga amém comigo. Amen. Essa coroa que se dá a um atleta que combateu, que saiu campeão, Couronne oyo bapesaka na athlète oyo akimi mbangu abimi champion, é coroa de honra. eza couronne d'or Não, de honra. ya honneur. Estou falando de coroa de honra. azolobela couronne d'honneur, O prêmio de honra. prix ya honneur. Alguém está comigo. Amen. Significa que alguém mereceu. Quelqu'un a mérité yango, Aleluia. Trabalhou. a travaillé, Lutou. abundi Até saiu campeão. si abimi champion. Eu estou vendo um campeão. nazomona un champion, Venceu o pecado. azolonga Venceu o mundo. azolonga mokili, Lutas. abundi Não, lutas, obundaki. obundaki E você venceu. e olongi. Naquele dia, Na jour wana Deus vai se levantar. nzambe akotelema Esse é o campeão da igreja Mifa. oyo champion ya église filme Lhe mete esse coroa. bopesa ye couronne oyo, É uma coroa incorruptível. eza couronne incorruptible, Uma coroa de glória. couronne de gloire, De honra, estou falando de honra. couronne d'honneur. Merci. Tem muita coisa na cabeça. Segundo coroa, Deuxième couronne, se chama a coroa da justiça. eza couronne de la justice. 2 Timóteo 4:8. 2 Timothée 4:8. Agora, teremos as detalhes um dia, né? Alors ba détail oyo tokozala nango Um dia, para entrar na profundidade e mpona explicar. kokota na profondeur. Só estou a enumerar o tempo, já foi, meu Deus. naza koenumere kaka. Vamos, 2 Timóteo 4:8. Deus São coisas que não se prega. eza makambo bateyi balingaka mingi koteya te, Aleluia. Amém. Também não sabe disso. mpe bayebi yango bien te. Vamos, Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Desde agora, Ah. a coroa da justiça me está guardada. Mama chacandala. Désormais, la couronne de justice m'est Começa réservée. no 7 para ter sentido. 7. J'ai combattu le bon combat, Eu combati um bom combate. j'ai achevé la course, Uau. j'ai regardé la foi. Ué, Désormais, désormais. la couronne de justice m'est conservée. Uou. Vai, forte. 7. 7. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Acabei o quê? A carreira cristã, a carreira do ministério. Interpretemos, papai. Carrière et ministère, A carreira na fé, Carreira a carreira na foi, cristã. carrière et A vie vida cristã chrétienne. é uma carreira. Vie chrétienne, c'est toute une carrière. No bozolo bamene. Paulo disse: eu acabei muito bem a minha carreira. Paul alobi na silisi malamu carrière na ngai. Não estraga a sua carreira. Kobebisa carrière na yo te. Conserva a fé. Conserver ta foi E a coroa da et justiça la couronne de la justice está a te esperar. ezozela yo. Paulo sabia Paul savait que tem coroa no céu. que eza na couronne na lola, Há tipo de coroas.
les types de couronnes. Existem tipos de coroas. Exista kaba type ya ba couronne. Diferentes tipos. Différents types. Temos coroa de honra. Tozana couronne Temos d'honneur, a coroa da justiça. couronne de la justice. As pessoas que acabaram bem a carreira, Les personnes qui ont bien achevé leur carrière, Deus Nzambe vai lhe dar a coroa akopesa bango couronne da justiça. ya justice. 3. A coroa da vida. Troisième couronne de vie. 3 se chama a Troisième. coroa da vida. Couronne de vie. Tiago 1:12, Jacques 1, 12. Apocalipse 2:10. Apocalypse 2:10. 2, 10. Podemos ler? Tiago 1:12. Jacques 1, 12. Fala no teu irmão, faz de tudo para não faltar uma coroa no céu. Bana ndeko na yo sala nyonso po orate couronne te kuna na likolo. Vocês não estão me falar. Aconselhe alguém. Conseiller mutu moko. Diga ao teu irmão, faz de tudo. Loba na ye sala nyonso. No céu, Na lola você tem que ter uma coroa. ozala ta na couronne moko. Há um pastor um dia, olha aqui, Eza na pasteur moko un jour entrou no retiro. akoti na retraite. A igreja estava a crescer. Deus estava a fazer maravilhas. Église ebandaki kokola, nzambe azosala ba merveille. Amém? Amen. Aleluia. Amen. Tinha muita gente na igreja. Zalaki na bato ebele na église. Grande reavivamento. Grand réveil. Dia desse o pastor foi orar a Deus. Un jour pasteur akesambela nzambe. Disse a Deus, me mostra a minha coroa. Alobi na nzambe lakisanga couronne na ngai. Como é que será? Olha o trabalho que eu já fiz. Tala musana azosala. Como é que a minha coroa será no céu? Ndenge nini couronne na ngai kozala na lola. Deus lhe abriu os olhos. Nzambe afongoli ye miso. O pastor viu uma coroa bem grande. Pasteur amoni couronne moko ya monene. Estava a descer. O pastor disse, ah, Pasteur atali oh, alobi, glória a Deus. gloire à Dieu. O meu trabalho. Musala na ngai. Olha a coroa bem grande. Tala couronne monene. A coroa veio, Couronne ye. passou o pastor. Eleki pasteur. O pastor estava a olhar. Pasteur atali. Tinha lá no fundo uma mama velha. Na suki ezalaki na mama koko moko. Foi a coroa, passou todo mundo, até na cabeça daquela velha. Couronne eleki Piu. bato nyonso tina mutu ya mama wana. O pastor disse, agora, se aquela mamãe não faz nada, recebeu uma coroa bem grande, e eu, pastor? Pasteur alobi soki mama wana kuta asalaka eloko te me azwi couronne monene bongo ngai. Começou a dizer, agora o meu. Atali alobi bongo ngai. Uma outra coroa, como disse, pequeno assim. Couronne moko ekiti ya O mokie. pastor disse, essa aqui tem que ser para a mana. Essa aqui pode ser para a minha filha, Tantine. Pasteur alobi couronne oyo fo ezala ya mwana ngai tantine. A coroa estava a descer. Couronne ezokita. Veio no altar. Eye tina O pastor hotel. estava a fazer assim. Pasteur azokima ngo. Depois entrou, disse, Ekoti na makasi. disse Deus, isso não é possível. Nzambe oyo eza Como possible assim? te. Comment? Deus lhe disse, Nzambe alobi na ye. você prega com poder, Yo teyaka na a nguya. igreja está a crescer, Église ezokola. porque eu respondo às orações daquela velha. Ponga na répondaka prière ya mama wana. Significa que aquela mamã orava para o seu pastor, Iko ba mama wana asambelaka mpona orava para a pasteur. igreja. Asambelaka mpona Essas église. orações dela Ba prière na ye. que fez tudo que estava acontecendo na igreja. Yango esalaki nyonso ezosalema na église. Há pessoa que faz as obras sem gritar, Eza na bato basalaka ba œuvre sans sem koganga. aparecer. Sans l'apparition. Nós queremos aparecer muito. Para! Biso tolingi koapparaître mingi Não procura que totika. o pastor te veja, faça as obras. Olinga te pasteur ayeba yo amona yo fais tes œuvres. Há um Deus no céu que anda a ver. Eza na nzambe moko na likolo oyo amonaka. Essa amém é muito fraco. Amen. O pastor saiu do retiro, vem gritar, aquela mamãe, mamãe levanta! Pasteur abimi na retraite saye na église azobenga mama yaka. Muita gente serão chocados assim no céu. Bato ebele bokozala choqué boye na lola. Pode, mamãe, avança, filha. Tiago capítulo 1, versículo 12. Quando você só está em bom igreja, hoje o 12, vai? 12, antes diz a palavra do Senhor. Amém. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado,
receberá a coroa da vida. Mama Shakandara Baba. Bienheureux Não l'homme. estou ouvindo amém aqui. Amen. Fala comigo, coroa da vida. Lobananga couronne de vie. Ah, Bienheureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, ouais, car après avoir été éprouvé, ouais. il recevra la couronne de Apocalipse vie. 2, 10, filha. Depois de ser aprovado. Après avoir été éprouvé, Amém. Depois de vencer a tentação, après convaincre la tentation, a coroa da vida está te esperando. couronne de vie et oselayo. A minha oração, Ma prière, Deus vai te recompensar. Zambe a récompensé yo. Cada coroa tem as suas obras. Chaque couronne est en œuvre na yango. Est-ce que nós temos abaixo, Guilherme? Será que je dois prégar? Cada de nós Chacun de nous terá uma coroa a causé la couronne. que Deus vai lhe dar. Oh Nzambe akopesa Não ye. faz brincadeira na obra de Deus. Kosala ba jete na œuvre ya Nzambe. Ninguém pode te suplicar para servir. Bakoki kobondela yo te pour servir. Você yokanga, Tá a pessoa de entendi. pensar que o pastor está lhe empurrar. Eza na bato bakanisaka Se todo pasteur. mundo conhecer esta verdade, Soki bato nyonso bayebaki ba vérité oyo. você próprio vai lutar com todas as tentações. Yo moko kobunda même si ba Não tentation. precisa de fazer a hipocrisia. Eza nango na tina tosala hypocrisie. Apocalipse 2:10, filha, diz o quê? Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, Seja fiel até onde? A A morte. morte. Por quê? e dar-te-ei a coroa da vida. Palavra do Senhor. Apocalipse 2:10. Diga ao teu irmão, persevera até a morte. Lobana ndeko na yo persévérer jusqu'à la mort. Não abandone. N'abandonne pas. Não deixa Deus. Kotika Nzambe te. Vai acontecer perseguições. Ba persécution ekoya. Talvez o teu pai e a tua mãe que vai te perseguir. Tango mususu papa to mama na yo mutu ako persécuter yo. Mas não deixa. Mais kotika te. Deus diz, seja fiel. Nzambe alobi soyez Se é fidèles. morrer, morre. S'il faut kufa kufa. Mas a coroa da vida Mais couronne de vie. é para esse tipo de pessoas. Eza pona jari ya bato yo. Tu peux lire ça. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Merci. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. En prison. Ataba menacé biso, j'ai écrit. Afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Tribulation, t'as vu? Mais sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Amen. Amen, igreja. Amen. A coroa da vida é para quem? Couronne de vie, eza pona É para nani? aqueles que vencem a tentação Eza pona mutu a vaincre tentation. e aqueles que venceram ou suportar a tribulação. Eza bato ba supporter ba tribulation. Que aceitam de morrer por Cristo, Bandimi kokufa pona Yesu. a ser traído por causa de Cristo, Aza trahi pona ofendido. ba fingi pona Yesu. A coroa da vida, Couronne de vie. naquele dia, Olo Deus vai te dar. Nzambe akopesa. 4 coroas. Quatrième couronne. É a coroa de glória. Eza couronne de gloire. A coroa de glória. Couronne de gloire. 1 Pedro 5:4. 1 Pierre 5, 4. Tá vendo? A Bíblia tem muita coisa ainda que não aprendemos. Bible eza na makambo ebele nanu toyekoli te. Estamos juntos? Amen. E eu vos disse cada vez que eu estou esperando que vocês todos cresçam. Quero a igreja, uma igreja que está sentada nas escrituras para a gente começar a abrir outros segredos. Nalingi chaque jour église ekola tovanda na ba écriture afin que to comprendre makambo ebele. Sim. 1 Pedro 5:4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ué. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Esse coroa é para vocês, pastores. Couronne oyo eza pona bino ba Pode pasteur. começar no verso 3. Baniko verset 3.
Se começando, Pedro disse de ele como ancião, está dando conselho a outros anciãos. Na ebandeli Pierre azopesa conseil, ye lokola ancien azopesa conseil ancien mususu. Vai, forte, diz o que é o verso 3. 3. Não seja tiranos, mas guiem o rebanho com o seu bom exemplo. 4. E quando vier o Supremo Pastor, Ué, a recompensa de vocês será uma coroa gloriosa. vou meter isso, uma boca. Aplaude pela O glória Ana de Deus. Isaia, eu lera bem. Amen. Amém. Amen. Quando se fala de guiar bem, Tango balobi, dirigir bem, conduire bien, diriger Manos, bien. aqui não é só para o pastor titular da igreja. Awe sakaka pona pasteur titulaire ya église. te. Quando você é presidente de um departamento, você é como pastor daquele departamento. Lorsque oza lokola président département, oza pasteur ya département wana. Se dirigir mal pessoa, você está falhar a coroa de glória. Soki o dirige mabe bato wana bapesi yo, ozo rater couronne ya gloire. Amém, Nabino Elemba. Amen. Meu Deus. Eu sou consciente do meu trabalho. Nga naza conscient ya musala na ngai. Seja que vocês não me pagaram, Ata bino bofuti nga te, Deus Nzambe vai me recompensar. ako récompenser ngai. Há uma coroa que está me Il y esperando. a une couronne qui m'attend. É a coroa de glória. Couronne de gloire. Amém. Amen. Me dá uns 5, 10 minutos, eu vou acabar. Como investir no reino do céu? Comment investir dans le royaume des cieux? Primeiro, Premier, amém? amen. Agora a pessoa vai me perguntar, pai, como é que vamos investir Alors, retourne à papa, comment tu vas investir no reino do céu? dans le royaume de Dieu? Primeiro, a obra número 1 a investir no reino do céu Première chose, il y a quoi investir dans le royaume des cieux. é ganhar as almas por Deus. Ok, gagner les âmes pour Dieu. Não existe uma obra que Deus vai pagar melhor que a salvação das almas. Et ça n'a œuvre mon côté nzamba ko futa ko leka, le salut des âmes. Estou chamando a vossa atenção. Nazo ben attention na bino. Tudo que eu estou pregando aqui, Nyonso nazo teya awa. estamos a voltar na evangelização. Tozo zonga na évangélisation. Já falei às minhas filhas. Alobaki déjà na bana na ngai. Eu vou voltar ao meu trabalho também de evangelizar. Nga pena ko zongela musala na ngai ko évangéliser. Se você está na igreja, Soki yo oza na église, não está ganhando nenhuma pessoa. ozo gagner ata mutu moko te. Estava a ralhar uma das minhas filhas e disse, você tem alguém que está a evangelizar. Seja que está cansado, tem que passar de ver. Na bande kogangela mwana nga moko aza na mutu azo évangéliser. Nalobi ata mutu wana lembi yo fo Não, leka kaka. ela. Ata yo lembi. Por causa de almas. Pona âme. Se Jesus ficou cansado da cruz, ninguém podia ser salvo. Soki Yesu alembaki na croix, mutu ala sauvé te. Cansou de cruz. Alembaki ekulusu. Você não podia ser salvo. Yo nga kozala sauvé te. A salvação é a obra que Deus paga melhor. Salut eza œuvre o nzamba kofuta koleka. O que que provérbio diz? Nini proverbe elobi? Provérbio 11:30 Proverbe 11:30. e Daniel 12, 2, 3. Daniel 12, 2, 3. Daniel capítulo 12, 2 a 3. Daniel chapitre 12, verset 2 à 3. Escuta ainda provérbio, que é o livro de sabedoria. O que Salomão diz? Nini Salomon alobi dans ce proverbe? 11:30, fote. Meu Deus, estou pregando alguém aqui. Azote mutuawa. Sim. Provérbios capítulo 11, versículo 30. O fruto do justo é árvore de vida, O fruto do justo é árvore de vida. Hein? e o que ganha almas sábio é. O que ganha almas é um homem, é uma mulher sábia. Celui qui gagne des âmes est sage. Boloba amém. Amen. Quem ganha almas é sábio. Celui qui gagne des âmes est sage. Vou pensar amém. Amen. Aqui não estamos falando do pastor. Ah, bah, sur le pasteur.
Não estamos falando de pastor. bazolobela bapasteur te, Estamos a falar bazolobela das pessoas, Guilherme, na batu que ganham almas. oyo baganiaka Se baame. queremos ver os sábios do mundo, Soki tolingi tomona basage du monde, os sábios deste ciclo, basage ya siècle oyo, os sábios da igreja, basage de l'église, são aqueles que ganham quem? Almas. eza baoyo baganiaka Não baame, aqueles que estão ganhando dinheiro, que Sabe- ganham namorado e oyo namoradas. bazoganye mbongo te basi mibali. Não. Non, Pessoas que ganham almas bato bazoganye baame são homens sábios. Diminua o volume, tá baza muito grande. bahomme sage. Será que estou pregando alguém? Bazoteya mutu. Essa amém é muito fraco. Amen. Receba a sabedoria. Reçois la sagesse. Amém. Amen. Se você é sábio, Soki oza sage, amanhã sai. lobi bima, Vai lá falar de Jesus. kende lobela Jésus. Domingo não vem sozinho. Dimanche koya yo moko te. Quinta-feira no culto profético arranja alguém. Jeudi na culte prophétique mema mutu. Sexta-feira procura alguém. Vendredi luka mutu. Os sábios Les sages ganham almas. gagnent les âmes. Até vou ouvir amém. Amen. Não há obra que interessa a Deus Eza na œuvre oyo interesaka Nzambe te, mais que a salvação de pessoas. plus que le salut des âmes. Deixa-nos nos mentir aqui. Tika kokosa biso Já awa. falar ao grupo da música de meter o dia de evangelização. Nalobi deya Os bato ya bisi, protocolos tem que ter o protocole. dia de evangelização. As mamãs, Le maman, todo mundo aqui tout le monde ici, deve ser ganhadora de il almas. faut être la gagnère d'âme. Amen. Eu coçando me quando apaie, dormir à toa aqui não faz Ulala, nada. pamba. Não assim. Non, boyete. Vamos lá. Daniel 12. Daniel chapitre 12. Daniel capítulo 12, versículo 2 a 3. A 3. Diz o quê? 2. E muitos dos que dormem no pó da terra Ué. ressuscitarão, uns para a vida eterna Os outros. e outros para a vergonha e desprezo eterno. Vergonha e desprezo eterno é que é inferno. Daniel já tinha visto isso há muito tempo. Daniel déjà monaki yango kala. Que quando vão ressuscitar, Tant que ressuscité, alguns para a vida eterna misusu na vie e éternelle, os outros para a vergonha. misusu pona soni. Você nunca irá no lugar de vergonha. Yo jamais okokende na esika ya soni. Não está me falando mesmo por quê? Amen. Significa o inferno não é para você. Le enfer eza mpona yo Sabe te. que você cometeu os erros. Ata okommettre ba erreur. Arrepende-te. Se repentir. Aleluia. Repara com Deus. Réparer na Nzambe. Eu não estou na igreja para o inferno. Nga naza na église te mpona enfer. O mundo não vai me ganhar. Le monde ekoganye nga te. É tarde demais. Et ça déjà O retard. céu é mais bom que o inferno. Le ciel est bon que l'enfer. Vai, mamãe, verso 3 que me interessa. Verset 3. Os sábios, pois, resplandecerão como Escuta. o resplendor do Os sábios, Ceux qui auront été intelligents, os sábios les sages, vão resplandecer. brilleront. Estamos juntos. Amen. Amém. Quem é o homem sábio? Quel est l'homme sage? Provérbio diz: Proverbe alobi, aquele que ganha celui qui gagne. almas. Amen. E os sábios Les sages, vão brilhar. bako briller. Vai, fute. Parte bem. Pois resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, Os que muito ensinam o quê? A justiça. Fala comigo, evangelização. Le bananga évangélisation. Ah, refugirão como as estrelas, Mama, sempre mama. e eternamente. mama, chacata, Alléluia. cabra, Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude Macaya, brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Você vai brilhar. Yo kongenga. No céu Na lola, existem pessoas il existe des que vão personnes brilhar qui vont briller. como estrela. Lokola ba étoile. Quais são essas pessoas? Quelles sont ces Não é personnes? aquele que está só
aquecer os bancos. eza kaka bato bazochauffe babante São aqueles que ensinaram eza baoyo a banseignaki justiça a muita gente la justice à multitude que andaram para a evangelização, batambolaki mpo na para pregar évangélisation as boas novas, prêcher la bonne nouvelle. esses Ce sont seules personnes que vão brilhar no bango céu. bakobriller na lola Ai, Abachanda. les soparabade 13, mana, vai lá. Meu Deus. Diz assim a versão viva. Ué. Então, os sábios brilharão como o sol. Ei, brilhará como que? O sol. bakongenga lokola O mano vai verser ngai pensa ngai bilenge yango ya vie chrétienne. Bino boyoka yango te. Eu sou assim. Vão brilhar como o sol. bakongenga lokola moi. Amém. Amen. É por isso nesta nação eu estou brilhar. yango na nation oyo nga nazobriller nazongenga. Há muita gente que não sabe o meu segredo, de onde que eu saí. eza na bato ebele bayebi secret na nga te esika nini nga nauti. Vocês estão aqui na vossa geração, não entendem bem. Muita gente estão aqui, estão esperando o meu altar para pregar. bato mingi na génération na biso bozozela chair mpo na koteya. Vocês têm sorte de passar aqui. yo oza na chance ozoleka même komodere. Eu aprendi nga nayekoli a pregar na praça, no carro. nayekoli koteya na wenze na babis. A minha pregação começou nos autocarros. bamateya na nga ebanda na babis. Eu era pregador dos óbitos. nazala moteyi ya matanga. É ali que eu aprendi a pregar. wana nde esika nayekoli koteya na chair te. Wapi? wapi Nga moko nazala makasi. sala mosala papa. Acaba, mano. E aqueles que levaram outras pessoas a obedecerem a Deus, Aqueles que levaram outras pessoas oyo bamemaki bato a mosusu obedecer a Deus. Isso é o quê? Evangelização. wana eza nini évangélisation. brilharão para sempre, Yes. como as Bakunga. estrelas. Vou Palavra betar maboko então. Alléluia. Boza jantite. Alléluia. Só boyoka que bokozwa mbongo boko beta maboko. Olha só como que precisa beter as palmas. Betela Yesu Fala no maboko. teu irmão, eu vou brilhar. Bana ndeko nongana kongenga. Se quiser brilhar, Soki olingi ongenga. levanta-te. Elema. Vai evangelizar. Kende ko evangeliser. Vai salvar pessoas. Kende ko sauver Fala bato. aos vizinhos Kende na que bato. Jesus lhes ama. Loba Yesu alingi bino. Sai vai no hospital. Kende na bahôpitaux. Conta aos outros Lobela bato. que Jesus é bom. Jésus est bon. Esse é o segredo para brilhar no céu. C'est ça le secret pour briller dans le ciel. 2. Muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a Maua. desgraça eterna. Ué. 3. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas Ué. a fazer o que é certo, Aham. brilharão como as estrelas do céu. Muito que ensinar as pessoas a fazer o que é certo, de deixar de beber, de Kotika deixar de fazer komela, mal, de, kotika kosala mabe. de fazer o que é certo, de Kosala deixar de oyo roubar, malamu, de kotika deixar koyiba, droga, de kotika deixar... droga. Se você ensinou isso, Soki yo enseigné yango. vai brilhar. Oko briller. Você ainda amém, te. Amém. Amen. Diga amém comigo. Loba amen. Mas a pessoa Mais ça na bato. está na igreja, Asa na église. ele que faz sair pessoa para voltar no mundo. Yenda azobimisa bato na makasi tozonga na mokili. Ele não traga ninguém, Yamemaka te. só faz tirar a pessoa. Mais azobimisa bato. Anda desencorajar a pessoa. Décourager Essa bato. evangelização que você faz, Yango évangélisation yo ozosala. de destruir a vida dos outros, Détruire vie ya bato mosusu. é má. Eza mabe. Agora, tem muita coisa a pregar. Génération de vainqueurs. Amém? Amen. Escreve a sua ponta. Comment kaka? Segundo, Deuxième. saber servir aos santos. Savoir servir le saint. Hebreus 6, 10. Hébreux 6 disent. Saber servir os santos. Savoir servir les saints.
Hebreus 6, 10. Hébreux 6, A 10. Bíblia diz que Deus é justo. La Bible dit que Dieu est juste. Deus não é ingrato Dieu n'est pas ingrat. para esquecer Pour abosana as nossas obras nos œuvres, que nós andamos render aos santos. oyo biso to rendre na bassin. Oh, que mistério. Deus pode ler esse versículo. Servir aos santos. Servir les saints. São esses que Deus vai recompensar. Yango ne batu nzambe ako récompenser. É um grande investimento a fazer. Et ça grand investissement ya kosala. Vai, Fute, diz o quê? Hebreus capítulo 6, versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Porque Deus não é injusto Voilà. para esquecer da vossa obra Aham. e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda serves. Amém? Amém. Enquanto serviço a quem é? Aos Aos santos santos que e ainda servem. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Amém? Olha o teu irmão. Tala ndeko na yo. Aprende a servir aos santos. Apprendre à servir le saint. Não solo bana bango te botalanga te yebisa voisin na Loba ye. na ndeko na yo. Aprende. Apprendre. Entra no trabalho Entre dans le travail de servir de servir aos santos. les saints. Os santos aqui tem dois níveis. Les saints awa baza na deux niveaux. Primeiro, santos são filhos e filhas de Deus que são salvos. Premièrement, ce sont le fils et le fille de Dieu qui sont sauvés. Todos os filhos de Deus que são nascidos de novo. Mwana nyonso nzambe abotami ya sika. Quando tem problema, Tango aza na problème, você foi lhe visitar. yo oke kotala Você ye, foi orar para ele. oke kosambela Você mpo na lhe deu ye, apoio. opesi ye appui, Está a servir aos santos. ozo servir les saints. Amen. Vai em Mateus 25, Keni na Matthieu 25, 31 até 45. 31 à 45, Jesus diz: Yesu alobi, vocês saem dali. bino bolongwa. Quando eu estava doente, Tango nazalaki malade, vocês não vieram me visitar. boyaki otalanga Quando eu te. estava na prisão, Tango nazalaki na não prison, vieram me ver. boyaki otalanga E te. eles vão assustar que diz, eu? Bakokamwa, Quanto é que nós tivemos na prisão? quand biso tomoni yo na prison, Quanto é que? mukolo nini? Que nós tivemos no hospital. Tomoni yo na hôpital obela Jesus te. disse, Yesu alobi, quando esses meus pequenos, tango bana oya os meus pequenos ba oya nga mikie estavam na prisão, bazalaki na prison, sou eu que estava lá. nga nde nazalaki kuna. Quando estava no hospital, Tango bazalaki na hôpital, eu que estava lá. ngamu nazalaki wana. Não negligencia um filho de Deus. Konéglige mwana nzambe te. Oyoki. Você gana de kiri na bino bato botala na não assim. Não assim. Bongo te. Você só tem um grupo de pessoas. Ozaka na groupe na yo. Quando sai da tua casa já sabe, vai ali, acabou, volta. Oyebika awa Isso awa não é esili. trabalho. Wana eza musala te. Estou pregando ou não? Nazoteya to Se te. quero perguntar como que se serve os santos, Soki olingi otuna comment baservaka basaint, vai perguntar Cornélio. kende kotuna Corneille. Acto 10, 1 a 4. Acte 2, 1 à 4. Ele dava como que diz? As ofertas, as molas aos pobres. Yabandai kopesa mbongo epa ba pauvre. Macabo ya mabola. As molas. Bandai ko aider ba Les pauvre. aumônes, oui, c'est ça. Aider les pauvres. Amen. Amen. É por isso Deus se lembrou dele. Yango nzambe akanisaki ye. Se quero saber como que se serve os santos, Soki olingi ba comment baservaka basaint, vai perguntar a Tabita, kende otuna Tabita, Dorcas, Dorcas, Actos 9, Acte 9, 36 a 40. 36 à 40. Como que ele ajudava as viúvas da igreja. Comment bandai ko aider ba veuve na église. Servir aos santos. Servir les saints. Esse é o investimento pelo reino dos C'est céus. ça le vestiment pour le royaume des cieux. Dar o dinheiro aos pobres. Donner l'argent aux pauvres. Ajudar aquele que não tem nada. Aider ba oyo baza nango te. Partilhar o teu pão. Partager lipa.
Et c'est l'œuvre C'est ça les œuvres. qui sera récompensée. Oui, qu'on a la récompenser. Segundo nível Deuxième niveau, dos santos de saints, são os justos de Deus, os profetas. c'est ça le oint de Dieu, le prophète. Servir aos seus líderes. Servir tes leaders. Esse é o trabalho de servir aos santos. Yangwana servir ya kosaela basin. Pergunta a Josué, vai te falar. Tuna Josué akoyebisa yo. Ele era servo de Moisés. Azalaki serviteur ya E Moïse. Deus lhe recompensou. Nzambe a récompensé ye. Pergunta a Eliseu. Tuna Élisée Vai te contar. akoyebisa yo. Ele era servo de Elias. Azalaki serviteur ya Élie. Meu Deus. Mon Dieu. Pergunta a Timóteo. Tuna Vai Timothée te contar. akoyebisa yo. Ele era servo de Moisés. Il était serviteur de Paul. Paulo, desculpa. Tá aqui Paulo Mussuzu. Paulo Betio, Mussuzu. toca makambango. Amen. Ah, só na bem eu vou pensar na barezo. Bete lá isso, mabo. Aplaude pela glória de Deus. Muitos não sabem servir. Beaucoup bayebi ko servir te. Só para vir engomar na casa do pastor é problema. Kaka koya ko repasser na ndako ya A pasteur, c'est tout pessoa un não sabe problème. nem mandar saldo ao seu pastor. Na bato ayebi ata kotinda unité te pa Mas ya como que pasteur. você está servindo? Que santo? Oso servir comment O les saints? primeiro santo na igreja é o líder. Première saint dans l'église, c'est le leader. Bom. Nzambe kusakumuna bem. Oh, glória. Uma salva de palmas pela glória de nosso Senhor, Deus. Aleluia. Esse amém é fraco. Aleluia. Quem foi abençoado? Graças a Deus. Vamos passar na ativação das estrelas. Prepara o cesto. Prepara o seu 100 kwanza. Isso é a nossa aliança, faz favor. Pode se colocar de pé. Vamos ativar, prepara. Vem ativar, vem com o teu 100 kwanza. Je suis prêt à perdre la folie de mon amour. Pona Yesu nandimina bila taliboma. Naboyi nazala complice libebi nanga moko. Masi ya Yesu efungola nga motema ye na bande pa yozali.